seu povo, em abençoar os seus filhos, em abençoar a sua igreja. Ao Senhor seja dada toda honra e glória para sempre. Você que trouxe a tua Bíblia, façamos menção do nome do Senhor na palavra dele, no livro de Salmos, no capítulo 1, aleluia, e o versículo de número 3. Salmos 1, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Adoramos ao Senhor porque Ele é bom. A sua glória, aleluia, está sendo liberada essa noite sobre este culto. Se você ficar ligado, você vai compreender e ter uma dimensão sobrenatural que o Senhor tem preparado essa noite para o seu povo e para a sua igreja. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. A ti seja dada a honra, glória e louvor por sempre. Tu és adorado por este graça. Tu és adorado Deus em nossas vidas. Aleluia. São estabelecidos reis, tronos, meu Pai, nações. Aleluia. Mas tu és único e verdadeiro, único a ser adorado e glorificado em todos os povos e nações. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Amém. Façamos menção da palavra do Senhor em Salmos 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Você crê que tudo que você fizer, você vai prosperar? Mas para que isso aconteça, necessário é que venhamos fazer a vontade de Deus. Fala que bem-aventurado é o homem que anda segundo os conselhos do Senhor e não ao dos ímpios. Seremos comparados com essa árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se permita ser cheio da presença do Senhor. Porque você está na casa do Senhor teu Deus, alabaço de natural unai. A Ele toda reverência seja dada, honra e glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és o dono da casa, Senhor. Mas nós vimos aqui para adorar e fazer menção do nome do Senhor. Nós não somos nada, quem é tudo é o Senhor. Eu dou nome de Deus, Senhor. Eu dou nome de Deus, Senhor, em nossas vidas, Pai. Aleluia, meu Senhor. Bem-aventurado é aquele que ouve teus conselhos. Bem-aventurado aquele que medita na tua palavra de dia e de noite. Que não anda segundo o conselho dos ímpios nem dos pecadores, mas antes o prazer na lei do Senhor. Aleluia. E nessa lei medita de dia e de noite. Há prosperidade para aqueles que temem e andam na lei do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Bendito e adorado é o Senhor. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Que a tua glória seja derramada, liberada, manifestada nos quatro cantos da casa essa noite. Que os sedentos sejam cheios de uma forma gloriosa pela presença sobrenatural do Senhor. Que viemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para nos usar na casa. Aleluia. De uma forma grandiosa. Que viemos diminuir para que a tua glória seja manifestada em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Por Deus, eu tenho renovo essa noite para o teu povo e para a tua igreja. Aleluia. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Amém, igreja? Quem quer adorar o Senhor em espírito e em verdade? Dê lugar ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor porque estamos na casa e na presença dele. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Bendito é o nosso Deus. Somos a geração eleita, um povo exclusivo de Deus, sacerdote escolhido a serviço do reino dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus aqui, Pai. Culto de missões, Senhor. O Senhor tem chamado o povo, Senhor. Tem chamado a tua igreja para despertar de anunciar as boas novas aos cativos, aos sedentos, aos aprisionados. Deus tem que enviar o seu povo e a sua igreja. Se disponibilize na obra de Deus, a serviço dele. Amém? Deus, rodeado de glória, és adorado 24 horas.
povos que precisam da palavra. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa o chão e nos capacita para ser usado para a tua glória, Senhor, somente para a tua glória. Foi para isso que fomos chamados, somente para a tua glória. Essa é a origem do Senhor na terra, somente para a tua glória. Foi para isso que estamos aqui, somente para a tua glória. Só que veio adorar e glorificar o Rei dos Reis. Glorifica Jesus com as palmas, porque a presença do soberano, do grande eu sou, do dono das nossas vidas, está na casa, ó nós se levando lá no Nai, porque Deus é grande e poderoso para operar com sinais, prodígios, maravilhas em todo e qualquer lugar. A sua presença é real na casa, seja cheia da unção, da graça, da autoridade, sejam renovados por este Deus, porque Ele se faz presente aqui neste lugar, amém? Eita glória, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor da glória, aleluia, bendito é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Queremos a oportunidade de nossa irmã na igreja dessa noite, os irmãos poderem estar sentados por um instante em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quando o Senhor disser, meu filho chegou a hora, vá buscar minha igreja.
dia, né? Encontrar os nossos irmãos na fé, né? Fizeram tantas coisas lindas aqui a serviço da obra de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. A paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor já se faz presente aqui na igreja, Pai. Ele está presente aqui no meio de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, com palmas para Jesus, amém? O anjo da casa, aleluia. Sacerdote do lugar, aleluia. Pai seja convosco, igreja. Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Fala com 3 pessoas aí, que bom que você está aqui, amém? Só vou passar um recadinho aqui e vou passar para a irmã Eva, amém? E vamos, graças a Deus que a nossa igreja tem esse trabalho evangelístico de missões, que acolhe pessoas, independente de onde seja ou da situação que a pessoa esteja. Eu tenho certeza que se Jesus ele viesse hoje aqui na terra, ele olharia para você e veria um pouco dele na sua vida. Quem crê nisso? Diga amém. Porque o que importa é isso, é Jesus olhar para você e falar: você está parecido comigo, ainda mais para nós que servimos ao Senhor. Você já pensou se Jesus olhar para você e não achar você nada parecido com ele? Aí já fica muito feio. Mas graças a Deus que eu vejo a presença do Senhor na sua vida. Amém? Eu tenho um recado para dar aqui e um convite para a igreja. Quem gosta de ver a vitória do irmão, diga amém. Olha, nessa próxima quarta-feira, eu quero convidar toda a igreja aqui para a posse do pastor Vivaldo na quadrangular lá do Rio da Gama. Amém? Glória a Jesus. Tá bem. O pastor irmão Vivaldo vai ser pastor a partir de quarta-feira, porque pastor tem o quê? Quem sabe que pastor tem? Ovelha. Chamado, todo mundo aqui tem um chamado. Agora a ovelha quem tem é pastor. Então a partir de quarta-feira o irmão Vivaldo vai ter um pouco lá para dar trabalho para ele. Eu vou, pastor, me ajude. Eu falei: não se preocupe não, eu estou aqui para cuidar com você, agora quem vai cuidar é o Senhor. Amém? O irmão Vivaldo, eu conheço ele há mais de 10 anos. Ele sempre foi uma pessoa de confiança nossa. E a pastora Isa, ela começou a se ocupar demais com o pastor Samuel. E aconteceu, né, essa situação. Aí ela chegou e conversou com o pastor Joaquim. O pastor Joaquim falou: então por que você não dá um tempo? Porque vocês agora estão em uma fase de crescimento, né? Deus está abençoando muito eles agora. Então aí ela resolveu devolver a igreja para o pastor Joaquim. O pastor Joaquim olhou toda a nossa região, olhou todas as nossas igrejas. São 13 igrejas aqui da Pretinho, irmãos. Aí a pessoa mais assim, sabe, que se encaixou no perfil, estava aqui na nossa igreja, o irmão Vivaldo. Outras pessoas também entraram em contato para assumir essa obra, mas a gente confia não em todo mundo. É assim ou não é? A gente conhece. Então eu olhei assim, já tem o jeitinho do irmão Vivaldo. O pastor Joaquim também conversou comigo. E a gente conversei com o irmão Vivaldo. O irmão Vivaldo falou: pastor, eu vou orar. Deve ter conversado com a irmã Lizinha também muito. Ela deve ter orado. Ele falou: pastor, lá me ligou ontem. Pastor, a resposta chegou. Já estava assim, né? Será que ele vai ou será que ele não vai? Porque se ele não fosse, era bom para mim. Se ele fosse, era bom para mim também. Porque eu gosto de ver o crescimento do irmão. Fala assim: eu quero ver o seu sucesso. Isso é importante. Eu quero ver você chegar aqui com o seu carro novo. Eu quero ver você chegar com a sua fazenda. Ela: pastor, vem almoçar aqui, olha, tem um churrascão. Eu quero. Então o seu sucesso é do meu agrado. Eu tenho certeza que todas as vezes que a gente se compromete a mais com Deus, Deus ele está colocando não um trabalho para nós, mas um sucesso, porque trabalhar para Deus é trabalhar para o céu, e quem trabalha para o céu é só quem trabalha para Deus, amém, irmãos? Eu me lembro de Pipio há mais de 10 anos atrás. Tem 10 anos já, não? Irmãos, eu estava lembrando ali, eu contando para a Catarina, eu conheço Pipio há mais de 15 anos. Pipio, a gente colocava os sons nos eventos, aí Pipio ficava lá, sentado assim, olhando. Eu falava: ô velho, logo você está aí, ó. Aí ele: é verdade, né? Eu falei: logo você está aí também, cantando. Aí teve uma vez que eu vi no Dutra. Aí meu primo, eu tenho um primo que ele é cantor nacional. Aí ele veio cá e falou: ô, seu primo é bom demais. Logo você vai estar aí também.
E hoje, para a glória de Deus, Pipinho está aí, é um amigo que Deus me deu para a nossa cidade, né? Ele é um prestador de serviço da cidade, é um exemplo, homem de Deus. Eu sou feliz por ter ele e o camarada dele, Alex, essa parceria aí, eu quero arrumar um parceiro com esse, né? Para me andar assim do lado, assim. Viu, gente? Então, eu vou ter que sair agora, que eu vou lá fazer o culto rapidinho lá no programa. E assim, eu queria que vocês orassem pela vida do irmão Vivaldo, porque assumir uma obra não é fácil. Pastorear, eu fiquei de cabelo branco depois que eu comecei a pastorear. Estou começando a ficar com o cabelo ralo, estou envelhecendo, e tudo isso só porque eu aceitei. Amém? Então o irmão Vivaldo ele falou bem assim: pastor, já tenho 70 anos. Eu falei, tá novo. A Bíblia fala que quando Caleb, meu filho, pisou na terra que manda leite e mel, ele tinha mais de 60 anos. E é ali que o ministério começou. Porque Deus ele sempre olha não a sua idade, mas ele olha o seu coração. Amém? A Bíblia fala que Deus, quando ele pegou Abraão e falou, agora que você vai fazer filho, ele tinha mais de 100 anos. Então, meu irmão, ó, não existe idade para você fazer a obra de Deus. Deus quer te usar. Amém? Eu vou chamar a irmã Eva, porque ela está na direção desse culto. Tem uma festa bonita, o culto já começou. Você já louvou, daqui a pouco você vai louvar mais, mas tem uma festa bonita para Jesus hoje. Amém? Vamos receber a nossa irmã Eva com forte salve de palmas para Jesus. Boa noite, amados. Que a paz esteja com todos. É motivo de alegria estar de ter mais uma oportunidade na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então não desperdice esse tempo, porque esse tempo é glorioso. Talvez hoje muitas pessoas não tiveram mais essa oportunidade, mas você e eu, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nessa noite não é diferente, né? Nós sempre lembramos, falamos um pouquinho de missões, que a nossa igreja ela tem, né, esse propósito, esses cultos para a gente estar relembrando. E nessa noite eu queria que você lembrasse, às vezes quando a gente fala de missões, nós vamos fazer agora rapidinho um pequeno jogral. Eu queria que você lembrasse nessa noite, às vezes a pessoa fala, quando a gente fala assim de missões, a gente lembra de países onde o evangelho não pode entrar. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Indonésia, eu quero ir para o Afeganistão, porque lá sim é o local de fazer missões. Mas às vezes a pessoa não fala de Jesus nem na sua própria casa. Ela não fala de Jesus nem na rua. E às vezes ela pensa que fazer missões é do outro lado do mundo, onde tem dificuldade. Mas eu queria te lembrar nessa noite que fazer missões, muitas vezes, é dentro da nossa própria igreja. Às vezes do nosso lado, tem pessoas precisando ouvir falar do amor de Jesus. Mas quem está dentro da igreja não está servindo a Deus? Então, eu não estou aqui dizendo que quem está aqui dentro não está servindo a Deus. Mas fazer missões é principalmente ter o amor de Jesus dentro do nosso coração. E se eu tenho o amor de Jesus, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Às vezes o meu irmão está servindo a Deus, mas ele não está bem. Ele precisa de uma palavra, às vezes ele precisa de uma ajuda. Fazer missões, às vezes, é eu aprender. Eu tenho que falar do amor de Jesus dentro da minha casa. Falar de Jesus é eu falar do amor de Jesus na minha rua, mesmo que às vezes as pessoas não vão dar ouvido. Eu vou contar rapidinho algo sobre família que aconteceu a semana passada com a minha família. Eu sou de uma família nós éramos 13 irmãos. Deus recolheu um. Hoje é dia quanto, gente? 25? 25, né? Hoje está fazendo exatamente um mês que Deus recolheu um irmão meu no Rio de Janeiro. E domingo passado nós estávamos todos reunidos porque conseguimos reunir 8 lá em Tororó. E todo mundo naquela felicidade, né? Brincando. E dos 8 que estávamos lá, 5 são mulheres. Todas as mulheres, pela glória do Senhor, servem a Deus. Mas os nossos irmãos ainda estão, né, na resistência. E aí um dos meus irmãos, nós estávamos sentados conversando, e ele falou assim, vocês estão orando pouco, porque os homens até agora nenhum aceitou Jesus. Aí eu falei assim, nós podemos estar orando pouco, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar orando, porque Deus vai salvar um a um. Mas o mais importante
importante é o que Jesus já salvou, que está na glória. Esse sim não podia morrer sem Cristo. Aí ele ainda ficou olhando para mim dando risada. Eu falei, não importa se vocês não aceitaram ainda, mas um dia todos nós vamos nos encontrar na glória, porque Jesus vai salvar um por um. Então não é porque eles não servem, é porque às vezes a gente se encontra, está bebendo, eu sei que está na farra, que a gente vai desistir. Não. Às vezes é pela nossa família que nós temos que fazer missão. É pela nossa família que nós temos que pagar o preço. Não é fazer missão, não é porque eu vou querer orar lá pelo país onde está em guerra, a gente tem que orar por todos. Mas nós temos que cuidar dos nossos, de quem está próximo. Então que nessa noite você saia com isso dentro do seu coração. Que você olhe pelos seus, que você olhe pelo... Se você souber que tem um irmão que está fraco, que está desanimado, que está passando por algo de difícil, ore. Segure na mão para que ele venha se fortalecer, mas que ele jamais venha a desistir. Amém? Nós vamos fazer um jogral agora rapidinho. E em seguida nós vamos passar para o nosso irmão Pio, porque eu sei que Deus tem muito nessa noite para nos entregar em nome de Jesus. Eu queria convidar as minhas parceiras de jogral para a gente estar fazendo esse simples jogral, mas que eu tenho certeza que o Senhor vai receber, porque para a glória dele. Dando uma ré. Sou eu. Quantas vidas em sua rua precisa aceitar Jesus? Você já parou para pensar? E em sua família? Todas já aceitaram Jesus? Se sim, amém. Se não, você não pode desistir. Fale, ore, só não desista. Jesus não desistiu de você. O ídolo do Senhor é para todos. Eu e você precisamos anunciar o Evangelho de Jesus. Só Ele salva, cura, liberta e breve voltará. Igreja do Senhor, você tem orado por Itapetinga? Você tem orado para que o Senhor levante homens temente a Ele para administrar a nossa cidade? O Evangelho tem que ser pregado. Não é uma responsabilidade apenas do pastor, do grupo de oração, dos levitas ou dos diáconos, mas sim de todos. Desperta, igreja. Vidas têm morrido sem salvação. Pessoas têm sido escravizadas pelas drogas, pelo álcool, prostituição, depressão e tantos outros males que têm destruído vidas. Mas eu e você não podemos parar. Jesus nos deixou uma ordenança: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazer missões não significa ir para o outro lado do mundo, para a África, para a Ásia. Fazer missões é você se preocupar, principalmente com quem está perto, às vezes até mesmo do teu lado. Pense nisso. Pio, agora é com você. Fique à vontade, a casa é sua. Graça e paz, amém, amados? Graça e paz, amém? Amém. Vocês estão felizes, não? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Coisa boa. Estou aqui hoje com vocês, poder glorificar aquele que vive, que reina, para todo sempre. Oportunidade é essa, muito preciosa, que não sabemos o que nos espera naquela hora. Prepara-te, a família Emanuel. Prepara-te, igreja do Senhor. Que a qualquer momento o Senhor pode voltar para nós. E como nós estamos
glorificar o nome dele? Qual é o meu relacionamento com ele? Qual é o meu testemunho para levar a palavra dele? Como a irmã Eva falou nessa noite, que falou que tem meus louvores, prepare-se, igreja do Senhor. Os dias que se fiquem difíceis, e a gente percebe que cada dia está se estreitando, cada dia a pedreira está saindo do jeito. E não é o fato de você vir à igreja como essa, um local aconchegante, aconchegante, e vir aqui ouvir uma palavra, um louvor, levantar a mão lá e ir para sua casa para ter bem. E com os nossos? E com nossos amigos, que outra hora nós vivíamos bebendo, curtindo com eles, que continuam nessa vida. E os nossos familiares, eu tenho tias que ainda estão nesse mundo ainda. O que nós temos feito para inverter essa situação? A mensagem tem que ser pregada, não é verdade? Mas o maior testemunho é a nossa vida. O maior testemunho é como eu sou na minha casa, é como eu sou com os meus familiares. Porque tem família, irmãos, tem pessoas que se convertem e às vezes não se importam mais com os seus familiares. E o Senhor nos chamou para ganhar almas, e eles são pessoas nossos, amém? Pai Santo, querido, amado, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nessa noite, Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está nós reunidos
nome de Jesus. Clamando agora o Senhor vai cuidar da tua casa, porque só você e Deus sabe como está nessa noite. Só você e Deus sabe como você deixou nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Vai agora orando agora em favor do teu lar, declarando a vitória na tua casa, na tua família, declarando agora portas abertas para os seus, em nome de Jesus. Se alguém vendo agora, ligar para agora de Senhor, entra lá, muda a situação, Deus gera no coração arrependimento em nome de Jesus. Libera aquela palavra agora de fé, de confiança aos seus familiares agora em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, querido e amado, aqui está a tua igreja em oração, pedindo ao Senhor, Pai, entra nesta casa, seja qual for a situação, seja qual for o levante, é por terra em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. E nessa noite, Pai, vai retirada todo o mal, toda contenda, toda discórdia, toda discussão, cai por terra em nome de Jesus, meu Senhor. Entra agora na dispensa, papai, entra agora na área da saúde, nas finanças, abre as portas em nome de Jesus Cristo, quebra toda maldição em nome de Jesus. Meu Deus, vai agora, encontra agora aquele coração duro, coração de pedra, pelo coração de carne em nome de Jesus, que venha haver arrependimento, que venha haver arrependimento, que venha haver salvação, que venha haver libertação deste lar, em nome de Jesus. Quebra toda barreira, glória a Deus, bora agora em nome de Jesus, volta para casa, em nome de Jesus. Olha, igreja, aleluia, oh glória, é santo o teu nome, Senhor. Visita nesta noite, Pai, visita lá no meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Visita nessa noite, Pai, desfazendo todo embaraço do inimigo, quebrando toda barreira e declarando a vitória do teu povo, a vitória do teu povo, a vitória do teu povo. Abençoa o vizinho da primeira, da esquerda, da frente, do fundo. Meu Deus, toma nas tuas mãos dos teus filhos nesta noite. Entra nesta casa também, Senhor. Talvez é nesse momento um momento preocupando, talvez está indo no diabo, talvez esteja nesse quarto trancado. Tira deste quarto toda a pressão, depressão, todos os vícios, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que vai retirar em nome de Jesus e que nessa noite, Pai, ele esteja alcançado pela tua palavra, alcançado pelo teu poder, e venha haver nesse lugar salvação, libertação para a glória do teu santo nome. Te louvamos nessa noite, crendo, oramos e crendo. A igreja que crê, diga amém. Amém. Com glória, amém, igreja? Vocês estão cansados, não? Não cansados, não? Amém. Deus abençoe a irmã Eva, está com a gente aqui, meu maestro aqui, a minha esposa Tatiana, que prega a Deus, manda um aceito, Deus abençoe. Manda em casa, tá bom? Também sempre obrigado ela pelo convite. Ela e a irmã, quando deu ali na Ruca Braz, né? Deus abençoe. Trabalhamos ali junto na Ruca Braz. E o Senhor, né? Apresentei essa serva do Senhor, bem mulher de Deus, e tem feito a diferença no nosso meio para a glória do Senhor. Amém? Está cansado não, pastor? É? Oh, glória a Jesus, maravilha. Glória a Deus, amém? Assim vai. Deus partiu como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus partiu como Jeová. Deus partiu como Jeová. Deus forte como Jeová, não sei. Isso, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus que vitória na guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus que vitória na guerra, pedaço de terra. Eu sou canela de fogo, é pedra de Jeová. Estou nadando vocês e não consigo parar. Eu sou canela
ela valeta de fogo. É fogo puro e por isso todo mundo capaz de adorar. De brisa de fogo, mar de guerra, ele desceu na terra, ele chegou no seu lar. De brisa de fogo, mar de guerra, ele desceu, ele chegou para guerrear. De brisa de fogo, mar de guerra, ele desceu na terra. Olha de brisa de fogo, mar de guerra, ele desceu. Prepara-se, ó! Oi! Mas desceu o varão, resplandecente na glória. E aí? Glorificado, esse é Deus que dá glória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de fogo. Mas desceu o leão. Vai lá! Vem! De brisa de fogo, mar de guerra. Vocês sabem tudo, hein? De brisa de fogo, mar de guerra. Ele desceu da terra, ele chegou. Olha de brisa de fogo, mar de guerra. Ele desceu, chegou pra guerrear. De brisa de fogo, mar de guerra. Ele desceu. Assim daqui, ó. Vai descer. Vai descer o varão. E o que mais? Glorificado. Esse é o Deus. Olho de fogo, sapato de fogo, olho redondo. Brisa de fogo, olho de guerra. Olha de brisa de fogo, olho de guerra. Ele desceu. De brisa de fogo, olho de guerra. Ele desceu na terra, ele disse a descer. De brisa de fogo, olho de guerra. Ele desceu. Ele está nesse lugar. Maestro! Obrigado, Jesus! Já aproximou a hora, e não deixou pra subir. Já aproximou a hora, então receba o que queres que eu te faça. E a igreja respondeu. Rapaz, já aproximou a hora, e não deixou pra subir. Já aproximou a hora, e não deixou pra subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres, porque? E a igreja respondeu: a minha bênção vai depois subir. A minha bênção vai depois subir. A minha bênção vai depois subir. A minha bênção vai subir. Se quer me falar sobre o anjo, não deixa o anjo subir. Se quer me falar sobre o anjo, deixa eu ver ele vai te perguntar dizendo: o que queres que eu te faça? Você correndo, responde dizendo: tu tá na minha bênção pra depois. Olha a minha bênção pra depois subir. Vem! Pra cima! Olha a minha bênção pra depois subir. E a minha bênção pra depois. Chegou! Olha aqui, subiu a hora, e não deixou subir. Já conseguiu a hora, e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu não toque forte? E a igreja respondeu: a minha bênção vai depois. Eu resolvi mais aqui. Aí eu escolhi. Eu olho pra mim, você que e aqui, e a igreja respondeu: e a igreja respondeu: e a igreja respondeu: o menino no Júnior, não tá certo, não tá ouvindo, tá? O menino tá certo, não, e legal.
E a igreja respondeu. Olha assim, ó. Fala pra você, fala assim, tá bom? Pega na coisa, viu? E a igreja respondeu. E a igreja respondeu. Então me dá a minha bênção para depois subir. A minha bênção para depois subir. E a minha bênção para depois subir.
não, deixar aí. Tá bom. Que hora é 7h15. 7h15. Daqui a pouco passa a mão, eu darei poder a palavra, tá bom? Passa mais um louvor, já passo para as mãos. Vocês estão cansados, né? Coloquei nesse prova. Pensando o quê? Tá muito lá, bicho. Rapaz. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá bom? Quem sabe a fundação da ajuda? Bem-vindo ao seu família. Todos vocês bem-vindos. E agora sim, quem está bem-vindo? A caminho de casa no barulho, não desceu. A cara trabalha pela madrugada, eu vou viver. Agarrado no anjo, vencendo essa guerra, não vou soltar. Pelo plano feito, e veio a matar. A caminho de casa no barulho, não desceu. A cara trabalha pela madrugada, eu vou viver. Agarrado no anjo, vencendo essa guerra, não vou soltar. Pelo plano feito, e veio a matar. Eu disse, anjo que desce, não vou te soltar. Aqui o nosso parceiro, né? O nosso mano, meu parceiro aqui já faz 13 anos já. Mais 13 anos, estamos lá. Só na feira, né? Na feira, na central, todos sabem ali. Assim que o Senhor nos envia, estamos ali. Trabalho abençoado, trabalho árduo, um trabalho maravilhoso. Né? A Bíblia fala que aquele ganhar alma, sabe? Então, estamos nessa missão. Ali já passou vários irmãos ali com a gente ali. Mas você está beleza. Já passou ali vários irmãos com a gente. Um está em IEC pastoreando. E outros estão aqui pela cidade, servindo o Senhor também. Um senhor já levou para agora também, que é irmão dele, né, o famoso Paulo Macedo. Você já veio falar aqui para você? Tinha um programa na Rádio Jornal, da noite. O programa continua, com ele lá continua.
Jesus é a minha esperança, né? E foi um programa que começou o irmão Paulo e o irmão Kleber. O irmão Kleber foi embora, o irmão Paulo continuou a missão. Depois da prova de Deus levar o irmão Paulo, e ele dizia assim: olha, continua com a missão lá, passa a missão para ele. Estava ele hoje, o irmão dele foi aí, na Rádio Jornal. Quem puder ouvir pode escutar de segunda a sexta-feira, pela uma vez, de 8 às 10 da noite, tá bom? Unicamente a palavra do Senhor. Então Deus abençoe, Deus possa nos abençoar essa noite. Sinta-se em casa, a casa do Pai. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja, amém? E Deus continue abençoando. Não, ele está hoje. Lá em cima é muita responsabilidade, né, irmão? Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs nessa noite. Que o Senhor nos aprove a Deus estarmos aqui para trazer para todos nós esse convívio que veio do céu. Que todos nós, todos os dias, nos alimentamos, né? Talvez, como a gente escuta sempre, né, que os irmãos sempre falam, você vai comer. Não, nós nos alimentamos desse convívio, porque nós conhecemos a verdade. E a missão nossa é essa, de nos alimentarmos mais. É uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como foi lido há poucos instantes aqui, que a irmã leu no Salmos 1, e eu fiz uma reflexão e faço pergunta para vocês: você é feliz? Não precisa olhar para sua esposa, para o seu esposo, para sua amiga, para o seu amigo. Olhe para você mesmo, se pergunte: eu sou feliz? Porque quando diz no Salmos capítulo 1, dizendo para todos nós, né, bem-aventurado, né, feliz é o varão, varão, mulher, homem e mulher. Feliz é o varão que não anda segundo os conselhos do ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Como a irmã leu aqui no capítulo 3, eu até separei aqui, Salmos capítulo 3, por favor. Salmos capítulo 3, só ressaltando, é a palavra de Deus que vai dar continuidade à missão que nós temos, né? Como a gente está vendo aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2 diz assim, como nós acabamos de ler: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E isso é para nós. Se somos felizes, devemos guardar. E se guardamos, como nós estamos aqui nessa missão, devemos distribuir essa palavra. A palavra de Deus é bem clara e viva para todos nós sabemos disso. O próprio Jesus, ele mesmo fala lá em Marcos, né, dizendo, Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Como a irmã falou há poucos instantes, né? Muitos irmãos e muitas irmãs anseiam, né, em fazer missões. Nós temos irmãos aqui que são ansiosos mesmo para ir para outros países, para ir para outros lugares aqui do nosso Brasil. Mas muitas das vezes, quantos irmãos e quantas irmãs nem sequer falam do Evangelho na própria casa dele. Muitos irmãos que falam na própria casa dele também não falam nem sequer ao seu vizinho, à sua vizinha. Alguns até ignoram, porque o irmão talvez tenha uma condição financeira menos que a dele, ou tem uma condição financeira mais do que a dele, ignora e não fala do amor de Deus. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim: eu não falei com ele porque ele é um doutor, ele é um advogado, ele é um juiz. Eu não falei com ele de Jesus porque ele é um doutorado, ele é uma pessoa que tem um nível. Mas não, meu irmão, não olha assim não. Se nós olharmos cada um aqui achando que você é doutor e eu não sou ninguém, você, meu irmão, está me olhando errado. O nosso Senhor, ele falou: ide
com todo mundo e pregai o Evangelho. E ele diz: e aquele que crê e for batizado, esse será, mas aquele que não crê, esse já está condenado. Essa é a missão de cada um de nós. A missão de cada um de nós, meu irmão e minha irmã, nessa noite, como diz a própria palavra de Deus, é pregar o Evangelho. Estamos preocupados? Estamos. Somos pais. Quem é mãe sabe que é uma preocupação de manter uma casa em ordem, tudo em dias, com as condições financeiras tudo em dias, pagando contas. Isso é natural, humanamente é natural para nós. Mas como estão os nossos filhos? Como estão a nossa família? Como estão os nossos familiares? Como está, vamos botar aqui agora no popularmente, o povo de Deus? Como está o teu coração? O ID do Senhor está sendo levado a sério? Ou simplesmente num dia de domingo, 8h25 da noite, estão todos aqui com o coração quebrantado? E quando saímos daqui, como o Pio falou, 7h25, me perdoa, é 7h25, né? Quando saímos daqui, vamos estar despreocupados? A nossa preocupação, meu irmão, não começa quando nós estamos aqui. Já começa quando nós estamos no nosso lado. A palavra de Deus, como nós sabemos. E o próprio Jesus, pode ter certeza, ele tem pressa. Talvez muitos estão ainda vagarosos, né, andando devagar. Muitos estão olhando para o lado ainda. Muitos estão tentando olhar, deduzir o que é a esquerda e o que é a direita, mas esquecendo de olhar para o alvo. O nosso alvo é Jesus. E se Ele nos deu essa ordem, que possamos cumprir com sinceridade o ID de Jesus. A palavra de Deus, como nós sabemos, ela é viva e ela é eficaz. E pode ter certeza, ela é mais penetrante. Ele fala, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que tem corte de um lado e do outro. E ela faz divisão. Por isso que muitas famílias hoje, muitos irmãos, estão fora, porque a palavra de Deus ela faz divisão. O próprio Deus ele fala, filho, eu não compactuo com as trevas. Nós sabemos disso, que Jesus não compactua com as trevas. Se nós somos luz, por que estamos querendo andar com as trevas? Se somos luz, por que andar com as trevas? Porque simplesmente ter Jesus só aos domingos aqui, 7h30 da noite, louvando a Deus. Porque quando sair, sabe Deus quem é você. Por isso, essa é a missão de cada um de nós. O ID do Senhor, amados e queridos irmãos, talvez você anseia em ir para os lugares, que Deus abençoe, que Deus conceda, que você vá aos lugares remotos desse nosso mundo, pregar o Evangelho, mas que comece a partir de sua casa a anunciar Jesus. Porque Jesus, como a própria palavra de Deus nos fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Como está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 1, lido, né? Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Que nós possamos ter o prazer, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, na lei do Senhor, e na lei do Senhor que possamos meditar de dia e de noite. Povo de Deus, podemos se levantar só um instante. Soberano e eterno Deus, seja exaltado e glorificado para todo sempre. Como o Senhor, Pai, nos deu a ordem, Pai, de pregarmos a Tua palavra, que o Senhor, Pai, tem dado a cada um de nós essa ordem, que possamos cumprir, Senhor, com sinceridade, Pai. Perdoa em nome do Teu Filho amado Jesus as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas e muitas das vezes os nossos medos. Abençoe cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Proteja, Pai, aviva a Tua obra na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, aviva a nossa fé, para que possamos estar sempre olhando para Ti. Como diz a Tua palavra, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 1.
creio que muitos conhecem essa palavra de Deus, muitos conhecem essa passagem. Mateus capítulo 3. Amém? Diz assim a gloriosa palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o rei, o reino. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, igreja? Podemos assentar. Nessa noite, nessa noite, como nós estamos falando sobre missões, o profeta Isaías já falava. Alguns dizem que é 700 anos que Cristo vinha à terra. Já falava de Jesus. E o compromisso dele, de Isaías, ele anunciou, como hoje é conhecido, né, na palavra de Deus, ele é conhecido como profeta messiânico, o homem que mais falou da volta de Jesus. E a volta de Jesus, como é aguardada por cada um de nós, estamos ansiosos. Mas Jesus pergunta para cada um de nós: e o teu irmão, aonde está? E a tua irmã, aonde está? Não fala irmão de sangue, não. Fala irmão no geral. Aonde está o teu irmão aqui do teu lado? Me mostra ele aqui aonde ele está. Eu te dei uma missão. Você passou por meu irmão, muitas das vezes sentado no bar, não falou de mim para ele. Você passou por a sua irmã, muitas vezes andando, procurando um lugar para talvez um bar, uma droga, sabe Deus. O ID do Senhor. O que estamos fazendo com ele? Simplesmente falando de Jesus na congregação, nas quatro paredes, e quando saímos, mas isso não vem ao caso. O ID do Senhor tem que ser levado aonde nós estivermos, porque nós conhecemos a verdade. O próprio Jesus, ele diz lá, como eu acabei de ler aqui, em Marcos 16, como Jesus deu uma ordem, e os discípulos apegaram aquela ordem e pregaram o Evangelho. E assim esse Evangelho chegou até nós. Se nós parássemos, se Deus nos desse, irmão, a oportunidade de ver como esse Evangelho veio até a nós, amados, se nós soubéssemos mais ou menos o quanto de luta foi para esse Evangelho chegar até a nós. Nós temos um conhecimento de Martinho Lutero para cá, mas esse Evangelho, meu querido irmão, já tem mais de 1500 anos que já foram escritos. E o homem, usado pelo inimigo, tenta de todas as formas para que não chegue ao conhecimento de cada um de nós. E hoje nós temos esse privilégio de conhecer essa verdade. E muitas das vezes, quando conhecemos, estamos aqui na verdade da palavra de Deus, muitas das vezes nós mesmos aqui nessa congregação negligenciamos e não falamos do amor de Deus. Muitos dos nossos irmãos, como a gente conhece, tenho passado por luta por irmãos e irmãs. Eu tenho orado pela minha família, e certa feita eu estava orando e falando para o Senhor libertar um irmão meu, e Deus falando, mas tem outro. E eu falando, Senhor, liberta o irmão, tem outro. E eu me perguntando, eu até falei com ele essa semana, eu falei, é fácil? Não, Deus me mostrou ele no leito de uma cama. Isso foi quarta-feira passada. Na sexta-feira ele teve que quase ir para o hospital. Não vou levar, porque ainda não ouviu a minha palavra.
irmão meu. E aí, queridos? Deus deu mais uma oportunidade. E Deus falou como tem falado. Estou eu fechando novamente a cova dele, porque ele não tem ouvido a minha palavra. E assim começamos novamente. E o Evangelho de Deus, da palavra de Deus para cada um de nós, irmãos, nós que estamos aqui, somos membros dessa congregação, mas principalmente somos membros do corpo de Cristo. Eu peço a você que não olhe para a congregação aqui de pedra e tijolo, que você olhe para Cristo e tenha esse amor que é levar o Evangelho de Deus com sinceridade a todos os seus irmãos. O ídolo do Senhor, meu irmão, minha irmã, é para cada um de nós. Eu creio que muitos anseiam em pregar o Evangelho nas ruas, em todos os lugares do mundo, mas olha, comece em sua casa, comece com o seu vizinho. Quando João Batista, dizendo aqui a palavra de Deus, quando começou a anunciar o reino de Deus, falando, e apareceu João Batista pregando no deserto, muitos achavam que João Batista era o Messias, pela simplicidade. Era uma pessoa que, como a Bíblia fala, vestia roupas, como diz assim, veste de camelo, comia gafanhoto, se alimentava, porque ele sabia que o povo que estava na cidade estava muito bem vestido, comendo os seus manjares. A Bíblia diz que ele se afastou e o povo seguia, porque ele tinha a verdade, ele pregava a verdade. A aparência hoje é o que tem matado muitos irmãos, porque muitos irmãos estão olhando para o homem e achando que é ele que tem a verdade. Não, meu irmão, é Jesus. A Bíblia fala que até hoje há um povo de Israel que ainda espera o Rei dos Reis. E espera o Rei dos Reis como? Com a coroa, com a espada desembainhada, com um cavalo branco, vestido com vestes finas. Mas ele veio, e nós sabemos da forma como ele veio. Nasceu numa manjedoura, numa simplicidade. Se nós olharmos hoje grandes templos, hoje lotados, mas muitos querendo ser abençoados só para ele, que a bênção venha só para ele. E a bênção é o qual que ele está querendo, que é a fazenda, que é o carro, o helicóptero, o avião. Mas a alma, aonde está, como Deus está falando para nós? Ide por todo mundo. Tem ido por todo mundo. Alguns dizem que nem sequer da porta tem saído para falar do Evangelho de Deus. Sai de casa, muitas das vezes tem até vergonha. Eu gosto de Márcio, quando ele está sempre pregando, ele fala o livro da capa preta. Muitos de nós nem colocamos mais debaixo do braço. Hoje temos um celular, é melhor, ninguém vai ver que eu sou crente mesmo. O homem não vai notar, fulano lá na esquina que está lá, aquela pessoa que sempre fala comigo não vai falar porque a minha Bíblia está aqui, eu sei, é bom, mas é melhor carregar esse livro aqui, para quando você, onde você estiver, alguém dizer, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. O João Batista, quando chegaram para ele, quando falaram para ele, olha, aquele que você batizou, ele está fazendo coisas maiores que você. E Jesus falou para ele, ele falou assim, então vai lá, vê se não é ele, o Filho de Deus. E João Batista enviou o servo dele. E o servo foi. E ele falou assim, olha, o importante é que ele cresça e que eu diminua mais e mais. Que possamos, meu irmão, termos essa afinidade, conhecendo a verdade que nós conhecemos. Queremos andar bem, que possamos andar bem. Queremos comer bem, que possamos comer bem. Queremos ter o nosso carro, que Deus nos abençoe, que possamos ter o nosso carro. Mas faça conforme manda a palavra de Deus. Missão é para todos nós, não é para qualquer um não, é para todos nós. Por que são missão? Porque outrora, como nós andávamos nos caminhos tortuosos, se Jesus voltasse, eu falo para bem direto,
Se Jesus voltasse há 25 anos atrás, sabe Deus onde eu estaria hoje. Mas Jesus teve misericórdia, me esperou. Se Jesus voltasse aqui, aos irmãos que estão aqui, não sei quanto tempo você tem atrás, será que você estaria no reino da glória hoje? Olha que preocupação tem o nosso Deus com cada um de nós. E quando João Batista foi chamado, a Bíblia diz, ele usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E todos iam ser batizados. Por que não foram batizados lá em Jerusalém? Por que não foram batizados lá em Nazaré? Porque tinha pessoas que batizavam também. Porque ele estava com a verdade. Essa é a diferença. Aonde você estiver, você tem a verdade na sua vida, que é Jesus. E que cada um possamos, de nós, cada um possamos, como ouviu, como os discípulos ouviram de Jesus, o ide de Jesus, quando Jesus falou com eles, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O ide, como ele falou, ele não classificou pessoas, rico, pobre, negro, branco, não. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E isso que nós temos que ter essa missão de pregar o Evangelho com sinceridade. Alguns hoje estão querendo ver o Evangelho como nós estamos vendo aí. Pio sempre fala, um Evangelho garapa. Sempre falamos isso, um Evangelho garapa. Quando se fala garapa é doce, é fácil. Agora quando se fala um Evangelho de rosa, para chegar até uma rosa, tem espios. Para chegar até uma rosa, muitas das vezes, há ferimentos, há dores. E isso, meu irmão, não é para nós olhar para trás, não. É para seguirmos em frente. Sabe Deus como cada um de nós aqui estamos em nossa casa. Sabe o Senhor nosso Deus como cada um que está passando aqui com membro familiar. E vai desistir agora? Não, em nome de Jesus, não desista não. O Evangelho é esse, é você simplesmente ouvir a voz de Deus, cumprir o mandamento de Deus, orar pelos seus e por todo aquele que o Senhor tem mandado, o ídolo do Senhor. Começando a partir de nós. Sempre falo isso. O Evangelho do Senhor começa em nós. Não é o Evangelho como muitos hoje estão querendo, o Evangelho garapa, açucarado. Você vai ter, Deus vai te dar. Venha que você vai ter, venha que você vai conseguir. Você vai conseguir. Agora, como diz a palavra de Deus, cumpra o propósito de Deus na sua vida, o ídolo do Senhor. A palavra de Deus, quando falou para João, e João falou com eles, ele é a verdade, ele é a vida. Quando João olhou para Jesus, que foi batizar, o próprio João falou e todos ouviram, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos teus pés. Porque o próprio Jesus falou assim, não, João, me batiza para que se cumpra a palavra de Deus. Como se cumpriu, está cumprido. Amados e queridos irmãos, sabe Deus como está o coração de cada um de nós e a vida de cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele procura, presta atenção, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quando Ele diz que Ele está à procura, Ele está procurando. Nós estamos aqui nessa congregação, nós somos o povo de Deus, o sacerdócio vivo que Deus preparou. E Ele está procurando em cada um de nós o espaço que nada vai preencher. Pode olhar, meu irmão, minha irmã, pode olhar para os mais jovens aqui, o espaço que nada nesse mundo vai preencher. Como diz alguns amigos meus, você pode rodar esse mundo todo, mas o espaço que é de Deus, somente Ele pode preencher. E que possamos ter essa ânsia, que possamos ter, meu irmão, cada dia mais
essa busca, eu falei antes, mas essa busca mais e mais da presença do Espírito Santo de Deus. Como hoje nós estamos vendo a situação do nosso país e sim do mundo. Amados, a gente pode olhar e analisar, se você tem internet, se você vê televisão, pode olhar, o mundo está à beira de um caos. Por mais que a gente queira achar que não, mas como diz alguns, falta somente uma coisa acontecer. Não aconteceu ainda pela misericórdia de Deus. Só está faltando Jesus voltar. E aonde estaremos nós? Eu espero que nós estejamos do lado de Jesus. Como o próprio livro lá em Mateus capítulo 25, ele fala, o alerta que ele fala, né? E muitos naqueles dias vão dizer para Jesus, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos proeza, morto se levantou, outros que eram surdos ouviram. Mas a resposta que ele vai ter do próprio Filho de Deus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não busco isso. Essa é a missão de cada um de nós. Talvez muitos anseiam, tenham conhecimento da Bíblia Sagrada, anseia em pregar em outros países, em outras regiões do nosso Brasil, que Deus abençoe. Mas se comece anunciando Jesus no seu trabalho, no seu lar, na sua família e principalmente com você. O coração de cada um de nós, como está o teu coração? Cheio, né, da presença de Deus, né? Que possamos glorificar mais ainda. E nessa noite, nesse dia aqui, a qual fomos convidados, né? A Pio me chamou, e como Deus tem falado, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Permaneça na palavra de Deus. O próprio Jesus, ele preocupado com os discípulos, a Bíblia fala que quando os discípulos estavam lá no livro de Atos, se não me engano, Atos capítulo 2, na casa, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, com medo, mas quando eles ouviram, quando eles viram um som e foram cheios do Espírito Santo de Deus, Deus falou grandemente com eles, que até quem estava fora falou assim, mas esses homens estão falando a língua que a qual eu era, a qual eu tinha essa língua. Sem falar, somente a pessoa que mora nesse país é que fala. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para pregoar, anunciar o reino de Deus a toda criatura. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe minha irmã pelo convite, e que Deus continue a falar com cada um de nós, e que possamos, em nome de Jesus, apregoar o reino de Deus a toda criatura, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, esses meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso